Fala galera do transporte, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem vai assistir esse vídeo aí em qualquer horário do dia. Hoje a gente dá continuidade naquele bate-papo semanal e, falando de ônibus novamente, a gente traz uma importante figura do nosso setor de transporte, é o Marco Saltini. O Marco é vice-presidente da Anfávia e vai falar um pouco com a gente sobre produção, sobre como a instituição está olhando para o setor de ônibus, quais as novidades e inovações que a gente vai ter. Marco, prazer ter você com a gente aqui nesse bate-papo. Prazer é meu, Ivo. Prazer te rever o Ferro. Vamos torcer que logo a gente consiga estar de volta juntos, né? E não apenas virtualmente, mas é um prazer estar com vocês aqui e a gente bater esse papo. Legal. O nosso convidado e amigo de sempre, Antônio Ferro, nessa parceria. Ferro, também muito legal ter você aqui. Oi, Ivo, bom dia Saltini, e vamos lá, mais um vídeo aí importante aí para o setor de ônibus, para as pessoas saberem mais do que está acontecendo no nosso setor. Legal. Marco, para a gente começar e falar um pouco de produção, vou até pegar minha colinha aqui que a gente tirou de vocês aí da Anfávia, né? A gente está falando da produção de ônibus 2018, 28.536 unidades, né? 2019 foi para 27.668, uma queda aí de 3%. O ano 2020 tinha tudo para ser um ano mais pomposo, né? A gente tinha aí expectativas muito boas nesse setor. Contudo, né, de volta à minha colinha, a gente está falando de até esse ano aqui, a gente produziu de janeiro a outubro 11 mil, né? 11.400. Se a gente for comparar com 2019, janeiro a outubro, a gente está falando de 17 mil, ou seja, uma queda de 34%. Como que a Fábio está vendo isso? Qual a expectativa, né, que a gente pode esperar para o final desse ano? Bom, o segmento de ônibus foi o segmento que mais sofreu aí na pandemia, né? Se vocês lembram bem, a gente chegou em 2011, 2012, a gente tinha volumes muito significativos de ônibus, crescendo, e de repente a crise que veio a partir de 2014 já deu uma derrubada, porque era uma crise econômica, então ela impacta diretamente nas pessoas e, portanto, na movimentação das pessoas, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente não tinha recurso e talvez, em vez de tomar um ônibus para ir trabalhar, ir a pé para salvar, vamos chamar assim, o valor da tarifa do ônibus. E a gente vinha numa retomada agora, né? Então, a partir de 2018, o que a gente percebia era que a gente ia para um crescimento. O setor ele é bastante importante para a mobilidade das pessoas, né? A gente sempre fala que tem uma necessidade de uma integração forte intermodais, né? Todos os modais eles têm características peculiares positivas, muito positivas, dependendo de cada aplicação. E eles são complementares. E aí o transporte por ônibus, de pessoas, né, o transporte coletivo por ônibus, ele é muito importante nessa integração intermodais, né? O trilho não vai chegar em tudo quanto é lugar, a hidrovia não vai chegar em tudo quanto é lugar, então você necessariamente precisa dessa intermodalidade para poder oferecer o princípio que está lá na Constituição, né, de ir e vir das pessoas, da sociedade. E na pandemia, a gente teve algumas características que foram marcantes para o segmento. No início da pandemia, e a gente tem uma defasagem em relação ao que estava acontecendo na Europa, principalmente, onde as interrupções de movimentação de pessoas foram muito fortes, né, o chamado lockdown, as pessoas teriam que ficar restritas ali nas suas residências. Nós não tivemos um lockdown nesse nível, mas isso nos influenciou no sentido de tentar evitar que as pessoas se locomovessem e tentassem não ter esse contato pessoal, preservando aí a questão da contaminação. E aí, até o próprio poder público, ele, nesse primeiro momento, ele quase que impede as frotas de ônibus de estar na rua, exatamente porque se você coloca a frota inteira na rua, as pessoas entendem que vão poder se locomover e vão andar. Então, isso teve um certo impacto. A gente vê aqui o caso de São Paulo, hoje eu diria que 90% da frota está na rua de novo, mas ainda assim você tem as restrições de locomoção. Então, o segmento acabou sendo impactado não apenas pelo efeito econômico da pandemia, mas até por um efeito
digamos assim, direcionado na tentativa de você evitar que as pessoas tivessem contato e, portanto, se locomovessem, né? Além disso, a gente acabou, a pandemia traz para a gente algumas situações um pouco diferentes. Por exemplo, a historinha do trabalho de casa, né? Que a gente usualmente chama aqui de home office. Então, muitas pessoas que se locomoviam deixaram de se locomover e passaram a trabalhar de casa. Logicamente, parte delas usando o transporte particular, né, privado, individual, mas uma boa parte delas no transporte público. Então, o que afeta também diretamente o segmento. E por isso que eu digo, o segmento que mais sofreu foi, de fato, no setor automotivo, os ônibus. E para nós isso é muito ruim, porque o papel do transporte coletivo de passageiros na sociedade, ele é fundamental, ele é importante. A gente já tem um trabalho constante no qual a gente precisa oferecer cada vez mais maior qualidade para o usuário, né? Aí, logicamente, tem uma parte que é responsabilidade da iniciativa privada, de veículos, carrocerias, a gente trabalha para melhorar e sempre melhorar a qualidade dos produtos, mas também do poder público, no sentido de oferecer as rotas adequadas para que as pessoas possam se locomover, né? Uma forma de você transferir para a sociedade o menor impacto econômico possível para ela usar o transporte público, né? Ou seja, uma tarifa adequada para aquela prestação de serviço. E esse trabalho na pandemia, ele acaba sendo interrompido, vamos chamar assim, em função dessa situação. Então, para nós, de fato, é uma situação bastante complexa, e a gente tem se solidarizado, não é que isso resolva, né, mas a gente entende o problema dos empresários de ônibus, no sentido de que o setor precisa realmente de algum impulso para retomar o vigor e poder fazer o papel que cabe a ele dentro da sociedade. Ô Saltini, como é que a Anfávia está vendo 2021? Há uma perspectiva positiva aí de vocês, tanto no retorno aí dos serviços, né, como na produção dos veículos, dos chassis? O Ferro, eu acho que algumas coisas do pós-pandemia, ou do que eles têm chamado de novo normal, elas vão mudar, né? Alguns exemplos, né? O chamado home office, ele, em alguns casos, vai acabar se perpetuando, se não na integralidade, mas em boa parte dela. As reuniões presenciais, na minha visão, elas também serão em número menor, né? E é difícil para eu falar isso, porque eu sou uma pessoa de relacionamento, né? Hoje, a minha atividade profissional é baseada no relacionamento. E você ter contato virtual, ele, em parte, te permite fazer o contato, mas ele nada substitui um contato pessoal, de você entender a linguagem corporal da pessoa com quem você está falando, para até saber se você eventualmente está sendo independente ou não, né? Então, essas coisas vieram para, eu acho que, de certa forma, ficar. A produtividade dessas reuniões virtuais, elas mostraram que elas continuam sendo altas, então isso deve acontecer. E há uma tendência, portanto, que você tenha menos pessoas se locomovendo. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que analisar. A gente não sabe exatamente, é tudo muito incerto. Eu li outro dia mais de uma pessoa falando, analista de investimento, tal, dizendo assim, se 2020 está incerto, 2021 é mais incerto ainda. Por quê? Porque a gente está num ano que, apesar do impacto da pandemia, houveram medidas que foram tomadas pelo governo, por exemplo, uma injeção de 600 bilhões na economia, o auxílio emergencial, que conseguiram movimentar surpreendentemente de forma positiva a economia, né? Porque a gente imaginava lá em março, abril, uma catástrofe até maior, mas isso dificilmente vai se repetir ano que vem, né? O auxílio emergencial ele termina em dezembro.
a capacidade do governo de injetar esse recurso na economia, ela é reduzida. O governo está ainda trabalhando em busca de um ajuste fiscal, né, de você acertar as contas públicas. Então, a gente não sabe exatamente como essa economia vai se comportar. Então, você aliando a questão de uma eventual movimentação menor, porque no curto prazo também a gente não tem uma previsão de ter uma vacina. Você fala assim, não, esse ano vão ter algumas doses de vacina, mas uma vacina que de fato consiga conter a contaminação e, portanto, nos trazer de volta uma certa normalidade do convívio social, ainda a curto prazo você não tem. Talvez se fala aí metade do ano que vem, meados do ano que vem, ou mais para o final do ano que vem, para você ter uma capacidade de imunizar, logicamente com uma vacina aprovada, né, mais pessoas. Então ainda há uma incerteza muito grande, portanto a gente não sabe exatamente como é que vai se comportar essa movimentação para você dimensionar qual é o mercado que você pode trabalhar para o ano que vem, né? Vocês sabem que esse ano boa parte desse volume de ônibus que acabou entrando no mercado eles foram em função do programa federal Caminho da Escola. É um volume considerável que entrou aí, eu diria 40% com certeza, né? E isso, por enquanto, nós não temos ainda. Ainda haverão algumas entregas do Caminho da Escola agora, até o final do ano, mas a gente não tem ainda a nova licitação do programa. Provavelmente deve acontecer, mas ainda não aconteceu. Então, como será projetar o ano que vem sem esse programa que permitiu que a indústria, seja de fabricantes de veículos, seja dos encarroçadores, e seja as autopeças, né, que é uma cadeia bastante longa, né, tivessem essa possibilidade de produção, vamos chamar assim, mínima, né, sustentável para essas empresas. Então, ainda eu acho que a gente tem muita incerteza sobre o ano que vem, sobre como vai andar a economia, a macroeconomia, e também ainda o impacto da pandemia. Nós estamos vendo aí na Europa uma segunda onda, que no Brasil, assim, os especialistas, eu não sou especialista em infectologia, em pandemias, eu tendo a acreditar em algumas coisas que eu acho que são ponderadas, né? A gente talvez não tenha uma segunda onda, porque na realidade nós não tivemos um pico e depois reduzimos o que aconteceu na Europa, porque eles acabaram isolando as pessoas, e na hora que ele tem uma retomada de contaminação. Aqui a gente foi crescendo a contaminação e nós entramos num platô que vem aos pouquinhos diminuindo. Então, eu não acho que vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, mas também não dá, eu não sei dizer, daqui a pouco nós vamos voltar a ter férias, verão, as pessoas já estão há 8 meses, vamos chamar assim, confinadas, então há uma certa necessidade dela tentar fazer alguma coisa diferente. Eu acho assim, eu não gostaria de dar essa resposta para vocês sobre essa incerteza tão grande, mas ela ainda persiste, e essa nossa dúvida, vocês acompanham a nossa coletiva lá da Anfávia, é a tônica que a gente tem usado na última coletiva. O Luiz Carlos também mostrou um pouco, e a gente tem ali riscos e oportunidades. Talvez algumas coisas caminhem muito bem, outras não tão bem, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, e a crise é sempre uma possibilidade de oportunidade, e assim, eu não estaria falando virtualmente com vocês se não fosse a crise que permitisse essa ferramenta, né, de um uso mais intenso. Então, eu diria assim, ainda não sabemos exatamente como vai ser o ano que vem, e não dá para ter uma expectativa muito boa ou muito ruim. Eu acho que não dá nem para jogar para um lado nem para o outro. Eu acho que minimamente a gente deve conseguir alguns avanços em relação a esse ano, porque nós aprendemos mais também, né, durante a pandemia, e vão surgir de forma criativa outras alternativas. Então nós vamos tentar procurar essas alternativas. Legal. Marco, deixa eu só complementar aqui. Nesse mesmo raciocínio, lógico, fazer previsão é complicado, mas a necessidade por novas
formas de financiamento, você acha que isso aí é uma pauta que vai ser discutida? O Brasil é um país caro, né? Apesar da gente ter hoje a mais baixa taxa Selic da nossa história, isso não acabou se traduzindo nas taxas de financiamento usuais, nesse caso, para aquisição de ônibus, né? Nem no Finame e nem nas alternativas ao Finame, o CDC. É lógico que essas taxas elas estão muito atreladas à questão do risco, né? Então, apesar da Selic ser baixa, o agente financeiro, quando ele vai avaliar a oferta de crédito e para quem ele vai conceder esse crédito, o risco faz parte, né, do cálculo dele. E quando você tem uma situação na qual o número de desempregados é alto, ainda muito alto no Brasil, as incertezas econômicas são altas, logicamente, você precifica esse risco. Então, as taxas acabaram sendo altas. A possibilidade de se fazer alguma coisa, vamos lembrar, foi feita no passado, né? Nós tivemos a crise de 2008, 2009, que um dos mecanismos de saída da crise foi, no caso de veículos comerciais, seja caminhões que ônibus, uma taxa de Finame bastante atrativa, muito baixa, que era o PSI, né, o Programa de Sustentação de Investimento. Esse mecanismo, eu diria que hoje, ele não está no radar do governo, porque a situação fiscal é completamente diferente do que a gente tinha naquele período. E o governo hoje está muito mais preocupado em resolver a questão fiscal do país, e ele tem menos liberdade para trabalhar e talvez, tomar cuidado com o termo que eu vou usar aqui, mas menos interesse. Eu queria que vocês entendessem o interesse no sentido que esse é um governo liberal, né, de um viés liberal, pelo menos de quem comanda a pasta da economia, que é o ministro Paulo Guedes. Então, que entende que o Estado deveria influir minimamente, que o mercado vai se autorregular, então, portanto, os bancos vão oferecer o crédito no valor adequado, mas, infelizmente, ainda os riscos são altos e um mecanismo que pudesse ajudar nesse momento, principalmente, mas não só, mas principalmente, o setor de ônibus seria muito bem-vindo. E não precisa falar de coisas grandiosas, né? É claro que você tem que avaliar pontualmente o problema de cada um, entender dos empresários de ônibus o que eles podem fazer, entender até das prefeituras como se vai trabalhar de forma a poder garantir que pelo menos a qualidade desejada em termos de rotas, né, em termos de produto, a sociedade se sinta atendida, né, porque ela precisa. Apesar de você ter um desemprego elevado, tem gente que ainda consegue trabalhar, ou mesmo que eles não estejam formalmente no mercado de trabalho, informalmente estão e precisam se locomover. Então você tem que oferecer, você não pode deixar de oferecer esse serviço, né? E de uma forma adequada. Então, eu vejo pouco espaço hoje para o governo tomar uma medida como essa. Mas ela seria bem-vinda, seguramente. Legal. Saltini, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco de combustíveis, né? Não dá para deixar da gente comentar um pouco desse tema polêmico que é a adição do biodiesel no diesel, né? A gente tem aí uma lei em vigor para o ano que vem. E como é que a Anfávia está olhando para isso? O que pretende fazer? A gente sabe que vai ter uma série de problemas nos motores, aí seja de ônibus, caminhões, né, dos motores diesel. Como é que vocês estão, a Anfávia está olhando para isso? Evo, desde 2002, quando foi lançado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, né, a Anfávia, logicamente, ela apoia iniciativas como essa, sempre com a ressalva de que tudo aquilo, o combustível, ele é uma das partes mais importantes na relação com o veículo, né, porque é ele que vai fazer, você tem um motor de combustão interna, né,
ou mesmo se fosse um combustível eletricidade para um motor elétrico, que seja, ele é parte fundamental, determinante no funcionamento do produto. E desde o início, nós insistimos que é absolutamente necessário avaliar o impacto desse combustível nas configurações de motorização e de componentes, no uso de materiais que a gente tinha aqui, até porque o nosso biodiesel ele não é exatamente igual ao que se tem lá fora. A experiência internacional, as bases são diferentes, né? O nosso, maior parte, ela vem da soja, lá eles usam palma, ou seja, você pode, apesar de ter uma especificação, a nossa especificação não é exatamente igual, ela é parecida, mas não é exatamente igual. E a Europa caminhou até 7%, e usualmente no mundo, né, se chegou a 5%, 7%. Até 5%, eu posso dizer para vocês que houve um trabalho muito intenso do governo com as montadoras, fornecedores, centros de pesquisa, e isso foi avaliado exaustivamente para que a gente não tivesse grandes problemas. Ainda assim, o biodiesel é um componente bastante instável. Então, a própria cartilha da ANP ela estabelece que o armazenamento do biodiesel deve ser no máximo 30 dias. Então, transfere isso para o produto, né, você teria que garantir, apesar de que, no caso do diesel, normalmente, principalmente transporte de pessoas ou de carga, há uma intensidade muito grande, então você não deveria ter esse impacto aí dificilmente o camarada vai fazer uma tankagem e vai ficar um mês com ela lá, ele roda muito, né? São produtos de uso intenso, né? Então esse problema não teria, mas há uma estabilidade muito grande. E isso, é claro que à medida que eu vou aumentando o teor de biodiesel no diesel, ele vai ficando um pouco menos estável e, portanto, pode trazer problemas. A indústria teve, de fato, problemas a ponto de que foi desenvolvido um aditivo para ser usado. No nosso caso, por exemplo, você tem o que a gente chama de diesel de primeiro enchimento, que é o diesel usado na linha de produção. Você produz o veículo, você coloca uma quantidade de combustível para ele se deslocar até ele chegar na mão do cliente, né? E algumas vezes, principalmente no caso de veículos comerciais, seja o ônibus que o caminhão, você, quando vende esse produto, você tem ainda um complemento nele. No caso do ônibus, a carroceria, no caso do caminhão, um implemento, né? Um baú, carroceria aberta, uma betoneira, o que seja. Então você tem um tempo que esse veículo fica parado. E isso acabou, né? Quando começou a aumentar o teor de biodiesel acima de 5%, ele acabou impactando nesse tempo de armazenagem dos veículos, porque entre ele sair para o encarroçador e voltar, tivemos períodos aí que vocês devem lembrar que os volumes eram maiores e, portanto, isso acabou fazendo com que o tempo necessário até para entregar para o cliente o produto fosse um pouco maior, os encarroçadores trabalhavam dia e noite, mas ainda assim os volumes eram maiores. Isso fazia com que o produto ficasse mais tempo. E isso teve impacto, sim, que afetou produtos, a ponto de que quando você vendia o produto, você tinha que eventualmente fazer um reparo nele, trocar bico injetor, coisa desse tipo, porque aquele diesel que estava lá com um teor maior de biodiesel atacasse e influenciasse, criasse goma no combustível. Então foi criado um aditivo. E aí nós continuamos caminhando aí na busca de aumentar o teor. A Europa, como eu disse, ela limita em 7%. Nós aqui chegamos a 12%, com a perspectiva de ir a 15%. Ou seja, é um combustível que nós não temos referência internacional. Então, todas as tecnologias que a gente adequa para o Brasil, é importante que se diga, né? Eu não consigo trazer um produto de qualquer parte do mundo e colocar aqui sem me assegurar que com as condições que eu tenho aqui de clima, de topografia, de aplicação, eu vou ter o desempenho adequado. Então você sempre requer alguma adequação do produto, né? Que a gente na indústria a gente costuma chamar de tropicalização, né? Trazer o produto de lá, como é que a gente faz, né? E por isso que muitas vezes falam assim, mas você tem o produto pronto na Europa, é só trazer para cá. Antes fosse, mas não é. As estradas são diferentes, ou seja, os tapetes europeus nós não temos abundantemente no Brasil. Então, o Brasil é até... Né? A própria qualidade do combustível. Então,
você tem, de fato, um trabalho de desenvolvimento para colocar esse produto aqui, né? E com combustível não é diferente. Então, o grande problema é que, a partir de um certo ponto, essas adições estão sendo feitas, e a gente chegou a testar 10%, e algumas empresas até 15%, talvez não exaustivamente, e isso pode provocar problemas no mercado, né? A gente chegou a ver, o que acontece basicamente? Você acaba abreviando a vida útil de um filtro, por exemplo, um filtro de combustível. Bom, mas tá bom, se o filtro durava 40 mil quilômetros, agora vai durar 20, ele afeta o custo operacional. E quando a gente fala de veículo comercial, qual é o nosso grande problema e o grande desafio? É que aumentar o custo operacional desses produtos significa tarifa e frete. Portanto, ele afeta diretamente toda a sociedade. Eu posso definir se eu quero comprar um automóvel A, B ou C de acordo com o consumo, se eu estou preocupado ou não, se eu tenho direito para pagar ou não. O usuário do ônibus, ele não vai falar assim, não, esse ônibus é de tal tecnologia, na tarifa é mais cara, eu não vou pegar, vou esperar o próximo. Não, não tem isso. Ou seja, aquilo que você faz é transferido, de uma certa maneira, para a tarifa. Alguém paga, não, mas aí o governo subsidia. Quem paga? A sociedade. Independente de se isso está transferido diretamente na tarifa ou se ele entra como subsídio por parte do governo. A sociedade está pagando aquilo. Então, o grande desafio é como é que a gente aumenta o teor de biodiesel e garante a funcionalidade correta, a prestação, sem impacto significativo no custo operacional. Porque com o impacto no custo é fácil. Eu comentei agora há pouco, nós tivemos que criar um aditivo, a Petrobras criou esse aditivo, para colocar nesse diesel de primeiro enchimento para aumentar a estabilidade dele, né, para garantir que a gente não tivesse esse problema de pátio, como a gente chegou a ter. Agora, ele custa, né? O próprio nome já diz, aditivo, sinal de que ele deve ter um custo também adicionado. Ou seja, ele vai, de alguma maneira, impactar. Então, é complicado. Nós estamos aí caminhando para o Procon P8. É uma tecnologia extremamente sensível ao combustível, né? E as matrizes, as montadoras nunca fizeram essa tecnologia para biodiesel B15. Então, nós é que vamos ter que fazer aqui, para as nossas condições e para essas particularidades. Então, é um desafio muito, muito grande para a gente, né? E claro que isso nos preocupa, principalmente sobre o aspecto de que você tem que garantir que o teu produto vai performar adequadamente para o seu cliente. No caso específico do nosso tema aqui, ônibus, você imagina o camarada que pega a sua condição para ir trabalhar e no meio do caminho o veículo para porque entupiu o bico injetor e ele perde o dia porque chegou atrasado no emprego, o chefe não deixou ele trabalhar, mandou para casa e perdeu aquele dia. Então a responsabilidade é muito grande, né? E é claro que isso nos preocupa. Sim. Ô Saltini, quantas outras tecnologias aí alternativas, tanto em tração como em combustíveis limpos, como é que a Anfávia está vendo essa questão no ônibus aqui para o Brasil para os próximos anos, né? O Ferro, vamos chamar assim, a tecnologia de baixo carbono, ou todas as tecnologias de baixo carbono, elas são uma realidade hoje, ou seja, cada vez mais elas estarão presentes nos mercados. E no Brasil não vai ser diferente, né? A gente vai caminhar. Aliás, já estamos caminhando, né? Em alguns casos, né? Especificamente no setor de ônibus, que tem, e aí essa relação é muito importante, porque esse produto, a maior parte dele roda em centros urbanos, onde você tem concentração de pessoas, né? É claro que você tem que buscar cada vez mais tentar alavancar esse processo dessas novas tecnologias. O grande problema que a gente vê é que muitas vezes se foca apenas como uma responsabilidade do setor privado. As montadoras é que têm que trazer as tecnologias, as montadoras têm que oferecer isso, né?
Só que ela depende de uma infraestrutura, muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui. Gás ou biogás. As montadoras, não é de hoje, investiram em gás ou biogás e morreram na praia, vamos chamar assim, né? Porque a infraestrutura necessária nunca foi criada. Então, agora a gente passa por um novo ciclo, no qual, de novo, montadoras tentam fazer a sua parte, mas você precisa garantir que o poder público também faça parte dele, que é criar infraestrutura. A gente fala da eletromobilidade. Ok, como é que a gente vai ter a infraestrutura para a eletromobilidade? Então, eu tenho lá na garagem de um ônibus hoje uma tankagem de diesel. Aquele cara vai ter que ter lá carregamento. Qual é a velocidade disso? Uma coisa é eu carregar um ônibus, outra coisa é eu carregar 400 ônibus. Lembrando que esse ônibus chega, eu tenho que fazer limpeza, manutenção, colocar ele para circular talvez 4, 5 horas depois, né? Ou seja, essa infraestrutura de base, ela é necessária. Então, eu acho que o caminho para as tecnologias de baixo carbono, ele é inevitável, ele não vai acontecer, né? O timing para isso depende de alguns fatores. Um fator também preponderante é a questão custo, né? Como eu disse, quando você fala de um ônibus, esse custo do produto ou da operação, ele vai sair na tarifa. E aí, a experiência internacional que a gente vê lá fora, o que é? É o governo entrando com altos subsídios para colocar essas novas tecnologias no mercado. O que aqui, remeto agora à resposta da sua pergunta sobre financiamento. Acho muito difícil de se fazer, né? Ainda nós estamos numa situação que o governo não enxergou que precisa fazer esse papel, ou não enxergou que ele não consegue ainda fazer esse papel. Não sou eu que posso julgar, mas ele é importante para ser feito. A gente percebe, por exemplo, que na Europa, nos Estados Unidos, essas tecnologias passam a ser mais presentes, mas muito em cima de subsídios dados pelos governos para garantir, no final, o quê? Que a sociedade não seja demasiadamente onerada em cima daquilo. E aí a gente poderia pensar, não, mas se o governo dá subsídio, de fato é a sociedade que, de novo, está dando esse subsídio, né? Porque é ela que paga por isso. Verdade. E é assim. O grande problema é que hoje a gente olha assim só como sendo um problema do setor privado. O setor privado tem que resolver. E aí, particularmente, se vocês me permitem falar de São Paulo aprovou uma lei que prevê uma redução das emissões e uma paulatina substituição do combustível fóssil, né, por um não fóssil. E é claro que isso, os empresários estão se planejando, as empresas, as montadoras que fornecem produto, estão se planejando para tentar, logicamente, garantir, né, que os seus produtos estejam presentes para que eles possam, na última análise, eles têm que atender a legislação, possam atender a legislação. Então, eu acho assim, é um caminho sem volta, nós vamos caminhar para isso. O timing exato para isso é que depende de alguns fatores, e com certeza essa crise, pela qual nenhum de nós podíamos imaginar que a gente passaria, não agora, na nossa vida, eu não pensei que na minha vida eu ia passar por uma situação dessa, nunca imaginei, já imaginei N problemas, mas não uma crise de um vírus com infecção, que você não poder se locomover. A gente acabou adotando hoje, a máscara é um acessório de vestuário, né? As pessoas agora têm, além de... Antigamente se usava um eye-sharp, um lencinho no bolso, agora você tem a máscara personalizada, né? Você virou um acessório adicional. Eu não imaginava passar por isso. E isso tem um impacto muito forte, exatamente porque, nesse caso específico, o setor de ônibus foi o que mais sofreu, e é o que mais tem necessidade de ajuda para sair para o novo normal, qualquer que seja ele, né? Para buscar isso, com o desafio dele fazer essa retomada de uma forma saudável. E quando eu falo saudável, não é para o empresário, não é para o montador, é saudável para toda a sociedade, seja, lógico, a montadora, lógico, o encarroçador, lógico, o empresário de ônibus, lógico, o usuário, ou principalmente o usuário, ele que no final das contas está lá na ponta que vai usar a tecnologia.
Então, assim, é um desafio muito grande e nós vamos ter que encarar e enfrentar, vamos atrás. Só que ele não é exclusivo do setor privado, essa visão que tem que ser passada. Ele é preponderantemente um desafio da sociedade e nela inserido o poder público, que tem que fazer sim o seu papel também. Saltini, imaginemos um cenário onde tudo que você acabou de colocar aconteça, tá? Então, aconteça alguma coisa, o governo dê subsídio, cria a situação dos nossos combustíveis alternativos. Para você, o que estaria mais próximo? Seria o quê? Gás? Seria elétrico? Vai depender da operação? Como é que você enxerga isso? Eu acho que você tem uma grande quantidade de tecnologias que você consegue usar. Lógico que isso depende de empresa para empresa, como a Anfávia, a gente não interfere diretamente, não tem nem o direito, nem a possibilidade de interferir diretamente na decisão de cada empresa, que é uma decisão empresarial, mas você vê aí gás, biogás, elétrico, híbrido, tudo isso. Você quer ver uma outra coisa? A gente tem uma possibilidade, que é um caminho importante que a Europa está seguindo, do HVO, né, que é uma produção de diesel, né, com uso de óleo vegetal, né, uma hidrogenação, para você atingir um combustível que seria muito parecido com o diesel, que traz uma vantagem enorme, porque ele tem um potencial poluidor muito menor, tem muito menos impacto no meio ambiente, e, ao mesmo tempo, ele pode ser aplicado no veículo que você tem hoje, diesel, né, sem nenhuma modificação. Então, você substitui um pelo outro sem grande modificação. Então, a gente sabe que a Petrobras está trabalhando nisso. Então, você tem aí algumas tecnologias que poderiam estar. Agora, falar assim, mas qual é a mais próxima, qual é a menos próxima? Eu acho que isso depende, caso a caso, da oferta de produto, mas também da infraestrutura que o poder público vai poder oferecer para você conseguir dimensionar qual é a melhor tecnologia e qual é o tipo de aplicação para aquela tecnologia, o que é mais adequado ou não. Se você me permitir fazer um parênteses para o caso de caminhões, né? A nossa visão é que a eletromobilidade vai acontecer. A gente sempre fala assim, olha, os veículos no futuro todos serão elétricos. A gente não sabe como é que a eletricidade chega lá. Se vai ser uma bateria, se vai ser hidrogênio, como vai ser, a gente não sabe, mas vai ser elétrico. Legal, ok. Mas hoje a gente vê que o caminhão de uso urbano, ele deve receber a eletromobilidade numa velocidade muito maior do que o caminhão de longa distância. Porque, é claro, hoje, com a tecnologia atual disponível, um longa distância bateria, né? Estou dizendo aqui um veículo a bateria, ele pode ter essa autonomia, mas para isso ele tem que carregar mais bateria. Se ele leva mais bateria, eu diminuo a capacidade de carga do veículo. Se eu diminuo a capacidade de carga do veículo, aumenta o custo operacional e aí talvez ele não viabilize. Então, algumas coisas acontecem mais rápido que outras, mas eu acho que depende muito do local e da aplicação. Então, as tecnologias estarão aí, e aí cada um vai definir como fazer, qual é a melhor aplicação, no caso da aplicação, qual é a melhor tecnologia para essa aplicação. O Saltini, nosso tempo está quase que acabando, né? E acho que deixamos por último aí. É um tema aí um pouco, vamos dizer assim, não polêmico, mas um tema que é muito questionado, né? A gente já está falando aí de tecnologias alternativas e baixo carbono. E a própria norma Euro 6, que deverá ser adotada no Brasil em 2023, ela está sendo questionada. Você não acha que questionada no sentido de para haver uma postergação, né, da data? Você não acha que a gente vai ficar com um gap aí muito grande em relação aos mercados mais avançados? A gente tem Chile e Colômbia hoje, né? Sim. Na própria América Latina a gente já tem exemplo, né? Vamos por parte? Primeiro, uma pena que o tempo está acabando, porque o papo está bom. Então, é uma pena que o tempo está acabando. Vamos lá, vou tentar ser bem objetivo aqui. Primeiro, vamos desmistificar algumas coisas, né? A Anfávia não está questionando a introdução do Proconv P8, similar ao Euro 6, no Brasil. Absolutamente. A gente trabalhou na norma.
eu particularmente fui representando a Anfávia nas discussões lá no CONAMA, na Câmara Técnica, no CONAMA, e contribuímos para construir a norma, né? É claro que num debate você tem, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, o outro abre mão de outra coisa, mas você chega no consenso, e eu acho que a gente chegou no consenso do texto possível para o Brasil e adequado para o Brasil, e isso foi feito lá em novembro de 2018. Nós não questionamos isso, absolutamente. Não queremos mudar nada das características da resolução enquanto ao atendimento aos limites de emissões e os produtos do que foi previsto lá. O que a gente hoje tem pela frente é um desafio causado por uma pandemia que fez com que nós parássemos as fábricas por um período, cada um aí tem uma variação de quanto tempo cada um parou, mas não apenas a nossa produção. Quando nós paramos tudo. Então paramos também o desenvolvimento. Eu faço um parênteses aqui, que um dos pontos de muita discussão, quando nós fizemos o trabalho para elaborar as resoluções, foi que a Anfávia defendia que o tempo adequado de desenvolvimento para esta nova tecnologia, que é completamente diferente de tudo que a gente fez até hoje, porque os requisitos são muito mais amplos do que a gente tinha. Por exemplo, eu antes homologava um motor lá num dinamômetro, atendia os valores de emissões, eu fazia a minha durabilidade, mostrava que durante aquele período os limites estariam ainda sendo atendidos, eu vendia. Agora, além disso, eu tenho que garantir que sobre qualquer aplicação no mercado, eu vou atender o limite para aplicação do veículo em uso, que é o que eles chamam lá de ISC, né? In Use Conformity. Ou seja, eu tenho que garantir que sobre qualquer aplicação, esse veículo também vai atender, não apenas lá no teste do dinamômetro, mas também no uso normal. E isso é feito, para vocês terem ideia, quando eu ponho o produto no mercado, há um acompanhamento que pode chegar até 7 anos desse produto no mercado. Depois que eu coloquei ele no mercado. E, logicamente, se der alguma coisa errada, eu sou responsável por aquilo, fabricante. Portanto, para você garantir a introdução desse produto no mercado, você tem que ter certeza do que vai acontecer. Então, você tem que testar antes, né? E nós, apesar de termos voltado a operar, e inclusive a desenvolver, os ritmos de desenvolvimento também são completamente diferentes, porque antes eu tinha uma condição onde eu punha as pessoas para trabalhar numa mesma sala, vamos construir um protótipo, tá bom, o cara da ferramentaria está um do lado do outro, agora eu não posso, eu tenho que garantir a saúde dos nossos colaboradores, não só os da linha de produção, mas os engenheiros, os técnicos, piloto de teste, com distanciamento, algumas empresas ainda estão trabalhando com uma jornada reduzida, que é um mecanismo que o governo permitiu, flexibilizou aí para você evitar que as empresas tivessem que demitir, então pudessem manter essa mão de obra, garantindo que eles participariam lá, estariam lá trabalhando numa jornada um pouco reduzida, com redução de salário também. Então isso é prática hoje, algumas coisas são assim. Alguns laboratórios fecharam, inclusive não aqui, no mundo. Muitas montadoras usam laboratórios, as viagens foram proibidas, então as pessoas não puderam sair, eu preciso receber um técnico da Europa que faz uma parte do desenvolvimento aqui, não pôde vir, ficou lá. E veja que a pandemia não acabou, ou seja, a gente continua num ritmo mais lento de desenvolvimento. Por exemplo, eu punha um caminhão para rodar, eu punha 2 pilotos nesse caminhão, porque eles iam fazer um circuito, em determinado momento, por causa do tempo de direção, eles trocavam. Agora, eu não posso pôr 2 pilotos no mesmo caminhão. Então, o caminhão sai, ele tem que fazer um circuito menor, voltar para a fábrica, higienizar a cabine, aí vai entrar outro caminhão, outro piloto para fazer uma outra parte, ou seja, isso tudo impacta diretamente no tempo de desenvolvimento. Então, nós falamos agora há pouco da questão do biodiesel, né? Nosso combustível é diferente. A nossa legislação Euro 6, né? Na realidade, Procon VP8, ela é diferente do Euro 6.
na Europa. O OBD é diferente. Aqui, na discussão, foram colocados requisitos diferentes do que estavam lá. Ou seja, o tipo de aplicação no Brasil é diferente do tipo de aplicação. O carregamento no Brasil é diferente do carregamento que se usa na Europa. Então, eu preciso garantir essas coisas. E toda essa interrupção de trabalho, ou mesmo ritmo novo de trabalho mais lento do que eu tinha, impacta necessariamente, e agora eu faço o link com a historinha dos 5 anos, a gente tinha falado de 5 anos, e o que ficou aprovado? 3 anos. Então, nós já tínhamos, sem pandemia, um cronograma desafiador, antes da pandemia, porque aquilo que nós entendíamos que deveria ser feito adequadamente em 5 anos, nós estamos falando de fazer em 3. Ok, é o que eu disse, saiu na discussão, foi aprovado assim, arregaça a manga e vamos lá trabalhar. Não tem jeito, tem que trabalhar, não adianta ficar chorando aqui, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Agora, todos esses impactos no desenvolvimento nos fazem acreditar com muita propriedade que nós não conseguiremos chegar no prazo. E por isso a gente vem levando para as autoridades o nosso pedido, e eu não gosto de usar o termo postergação, o que eu acho que a gente precisa de uma readequação dos prazos em função da pandemia, que não apenas nos afetou a todos. Só para vocês terem ideia, quando se elaborou as resoluções do CONAMA para as fases de veículos leves e pesados, algumas regulamentações adicionais precisavam também ser feitas. E é usual, o IBAMA ele usa a AEA, que é uma entidade independente, neutra, da qual faz parte a academia, o governo e a indústria aí tanto faz fornecedores ou montadoras, ou fabricantes de combustível, estão todos lá. E eles também pararam as atividades deles de textos que eles deveriam produzir. Nós tivemos agora uma publicação de instrução normativa que a gente esperava em dezembro do ano passado, em setembro, no final de setembro, na última semana de setembro desse ano. Então, como é que eu posso fazer o desenvolvimento sem saber exatamente o desenvolvimento que eu tenho que fazer? Ou seja, no Ferro, eu não gosto de chamar aqui de postergação. A gente, de fato, precisa de uma readequação. Se não acontecer isso, o que vai acontecer? Fatalmente, poucos produtos estarão prontos para entrar no mercado. E aí a sobrevivência dessa indústria, a gente vai ter que discutir lá na frente como fazer, ou a manutenção de emprego, como fazer, ou seja, e é o que a gente não quer, absolutamente. E não adianta também falar assim, traz o veículo lá de fora e põe aqui. É o que eu falei. As condições, as características de uso no Brasil são diferentes, a nossa legislação é diferente, ligeiramente, é diferente. Eu não posso pegar o OBD de lá e aprovar aqui. Se o governo fizer isso para algum fabricante, está fazendo errado. Então não pode. Ou então muda a norma, né, para todo mundo. Mas não pode. Então, não posso fazer isso. E aí vamos entrar na América Latina. Desculpa, eu falei que eu ia ser objetivo, mas o tema é complexo para ser tão objetivo, tá? Vamos entrar na questão da América Latina. Muitas vezes eu escuto falar assim, a Europa entrou com o Euro 6 em 2014, nós estamos prevendo para 2013. A Europa, o Euro 6 tem 5 níveis. A Europa entrou em 2014, mas o nível que a gente não começou, o nosso Euro 6, ele não começa no primeiro nível. Ele começou no último nível que tinha entrado na Europa quando a gente começou a discutir. Entraria no final de 2018 o nível C na Europa, é o nível C que nós estamos adotando aqui no Brasil. Era o nível mais atual na época. O ferro caiu. Você quer que eu espero? Ele volta. Vamos esperar, depois vocês editam. Isso, vamos esperar ele voltar, depois vocês editam. Estava bem no final. Não, mas tranquilo. Deixa eu botar ele aqui. Pronto. Desculpa. Nós deu uma paradinha aqui, depois vocês editam aí, vamos continuar. Então. Fala da América Latina. Mas eu estava falando do Euro 6. Então, 5 níveis. Aqui a gente já entrou na discussão no nível que estava entrando na Europa. Na época, em 2018, estava entrando no C, nós entramos com C aqui. Então, o nosso é esse. Ou seja, não há uma defasagem tão grande como se fala que há uma defasagem tão grande.
E alguns países têm, tem Euro 6. Bom, no Chile tem Euro 6. O Chile não fabrica veículo, né? Então, é mais ágil para eles colocarem, porque você quer vender para mim? É isso aqui. Você não tem? Eu compro do outro. Então é mais fácil. Aqui você tem que pensar que você tem que dar um prazo para as empresas se prepararem para uma nova legislação, né? O Chile pode mudar rapidamente. Além disso, não é para todo o Chile, não é para todas as aplicações. Nós estamos falando de uma aplicação específica no Chile. É uma coisa. Outra coisa importante, alguns países reviram as datas. Não sei se vocês sabem, esta semana o México tem uma legislação um pouco diferente, né? As pessoas falam assim, o Euro 6 entrou no México em 2019. Não é verdade. O Euro 6 entrou no México em 2019, mas ainda era possível vender Euro 5. Então ele entra com a nova legislação dizendo, olha, a partir de janeiro de 19, Euro 6, mas você pode continuar vendendo Euro 5. Na prática, se eu quiser vender tudo Euro 5, eu vendo Euro 5. E na época podia vender Euro 5 e Euro 4. A partir de 2020, Euro 4 não pode mais, mas pode continuar vendendo Euro 5, que é o que está sendo vendido hoje na Europa. O Euro 6 está lá desde 19. Esta semana, o México decidiu prorrogar a permanência das vendas, a possibilidade de vender Euro 5 até dezembro de 21, até o ano que vem. Né? Outra coisa, mas o Chile tem lá e tem empresa brasileira que vende para o Chile. Produz no Brasil e vende para o Chile. Ok? Só que, eventualmente, componentes importados, no qual eu tenho o que a gente chama de drawback, ou seja, eu trago eles sem imposto, monto no produto aqui e exporto para o Chile. Portanto, meu grau de competitividade é o mesmo. Trazer esse componente importado para fazer no Brasil, eu vou pagar o imposto de importação. E, lamentavelmente, esse é um outro problema nosso, né? Toda vez que você fala assim, ABS, todo mundo tinha que ter ABS já de muito tempo. Aí você vai ver qual é o IPI, qual é a alíquota de importação, o imposto de importação dos modos de ABS, né? Ou seja, quando você vai ver isso dos sensores, é um absurdo que se paga de imposto. Então, se essas coisas fossem melhor equacionadas, as tecnologias chegariam mais rapidamente no Brasil do que chegam. Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A China acabou de também prorrogou 6 meses lá a introdução do Euro 6 deles, que também não é no país inteiro, são em algumas regiões. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Além disso, nos próprios acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e aí estamos falando de Argentina, Uruguai, Chile, México, por exemplo, você exige um conteúdo local. Então, toda esta tecnologia que eu vou pôr nesses produtos, se eu quiser exportar, eu tenho que ter pelo menos 60% de conteúdo local. Então não adianta eu trazer essas peças, mesmo que o imposto de importação fosse zero, eu traria essa peça, montaria aqui, não tenho conteúdo, vou pagar tarifa lá no Chile para exportar, vou pagar a tarifa na Argentina para exportar. Então, é mais complexo do que parece, né? E aí eu queria finalizar dizendo o seguinte, o que é importante para nós, quando a gente fala dessa readequação, é entender que aqui não tem nenhum componente oportunista de falar, tem a pandemia, vamos tentar. Não é isso. É de fato a dificuldade que você tem hoje para fazer o desenvolvimento com todos esses requisitos adicionais que essa nova legislação trouxe. Por exemplo, durabilidade, que era de 300 mil, passou para 500 mil no Euro 5, agora 700 mil. Eu tenho que garantir que durante 700 mil quilômetros ele vai atender a legislação. Significa que eu preciso rodar mais. Então, não há um oportunismo aqui. Há sim uma necessidade de uma readequação de data para permitir que o desenvolvimento seja feito adequadamente e que você consiga colocar os produtos que são esperados de nós, com o rigor técnico de atender a legislação, de isso potencializar o menor impacto dessa nova no mercado, né, de emissões, mas de uma maneira certa que você se assegure que você não vai ter problema. Desculpa, eu me alonguei demais aí na resposta, mas eu
É necessário. O Theo começou dizendo que o tema era polêmico. Eu não sei se o termo melhor se ele é polêmico. Na realidade, o que a gente precisa é esclarecer de fato a situação, e a gente tentou fazer isso, vocês lembram que a gente fez lá aquele workshop, né, com a imprensa para mostrar o que estava acontecendo, num período que a gente ainda não tinha essa noção precisa de atraso. Eu falo o seguinte, gente, tem empresa hoje que precisa mandar produto para a Europa e a Europa está fechando de novo. Ele tem que fazer o teste do motor dele lá. Como é que ele faz? Componente. E agora está parando de novo. Tá? Os caras estão fazendo lockdown agora. Então, é complicado. A situação ela é muito complexa, até porque a pandemia não acabou, né? E a gente não sabe quanto tempo vai durar isso e como que a gente vai conseguir desenvolver. Então, acho que aqui não é tanto polêmica, é mais a questão do esclarecimento, e aí eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês me deram, e um tempo mais do que a gente tinha para poder explicar tudo isso. Né? E me desculpa mais uma vez aí por eu ter feito uma resposta, mas eu acho que merece, a gente precisa deixar claro. Imagina. Isso é sempre bom. Quando tem bastante informação, sempre é bom. Isso, de forma alguma. Pessoal, esse foi o Marcos Saltini. Marcos Saltini é vice-presidente da Anfávia, né, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores aqui no Brasil, né, passando um pouco da visão, né, da associação para nós, aí, especialmente no setor de ônibus. E como vocês viram, o tempo voou, né, e foi um papo muito interessante. Então, agradeço aí o Saltini, a presença dele com a gente, né, e esperamos aí conversar mais vezes. Obrigado, Saltini. Imagina, Igor e Ferro, eu que agradeço aí a oportunidade, de novo, peço desculpas aí em algumas respostas mais longas, mas primeiro o tema é apaixonante, né? E a gente está falando de um segmento de extrema importância para a sociedade, não do Brasil, de qualquer lugar, que são os ônibus, então, e a gente sabe que é um segmento que está sofrendo muito, e claro que quanto mais a gente debater isso, a gente vai conseguir encontrar caminhos e soluções que possam minimizar esse impacto da pandemia nessa situação e a gente consiga voltar ao crescimento e a oferta adequada de transporte para a sociedade, porque é de fato necessário e ela precisa e merece. Legal. E agradecer também ao nosso parceiro de sempre na nossa jornada, aqui o Antônio Ferro. Ferro, obrigado aí por mais um bate-papo bem interessante. Obrigado, Ivo. Obrigado, Saltini. Aí, hoje o assunto foi bem interessante mesmo e esclareceu bastante coisa. Valeu, obrigado. Legal, galera. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem ligados com a gente aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.